E aí, gente, bom dia. Essa semana eu fiquei de fazer live, mas não deu certo. Tive alguns contratempos, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho para o IGTV e talvez vá para o YouTube também, sobre os erros em projetos de pesquisa. Bom, tem alguns erros eu coloco aqui, muito em função da minha experiência como professor de metodologia e também em função de alguns pontos que eu li no livro do Redação Científica do João Bosco Medeiros. É, todos os erros que a gente pode pensar em um projeto de pesquisa, eles passam basicamente por um ponto central, que é a falta de leitura. Então, quando a gente pega um projeto e a gente vê muitos erros, automaticamente a gente já identifica que esses erros estão relacionados à falta de leitura daquele aluno, daquela aluna, né? Daquele candidato ao seu TCC, uma especialização, a um mestrado, porque falta realmente leitura. A leitura ela é importante, ela é a base. Se você não lê artigos científicos, se você não lê sobre a temática que você quer trabalhar, né, que você está escrevendo o teu projeto de pesquisa, você não consegue escrever direito, né, você não consegue ter uma redação científica satisfatória e, consequentemente, você vai cometer vários erros que são cruciais na hora da aprovação de um projeto de pesquisa. O primeiro ponto deles é a questão da originalidade. Então a gente vê aí muitos projetos que a gente diz assim, esse é um projeto, é o mais do mesmo, né? Essa pessoa quer fazer uma pesquisa que já foi feita por 100 mil pessoas, né? Quer replicar uma metodologia que já foi feita por 300 mil pessoas, enfim. Falta originalidade nos projetos de pesquisa, falta um diferencial, falta o chamar a atenção, né, o despertar para a curiosidade em relação ao que aquela pessoa realmente quer pesquisar. Então, o primeiro ponto é a questão da originalidade. Então, são projetos iguais, né, cópias. Então, as pessoas parecem que elas entram na internet, elas baixam um projeto de pesquisa, leem uma ou duas dissertações ou teses de mestrado e querem somente replicar aquilo que já foi feito, né? Não dá o seu diferencial nesse projeto de pesquisa. Um outro ponto que eu sempre comento aqui nos meus vídeos é a questão da clareza na formulação dos objetivos. Então, eu sempre falo, cuidado com os verbos, como você vai escrever, cuidado para não escrever demais quando estiver formulando o teu objetivo geral, os teus objetivos específicos. Então, a gente sempre bate nessa tecla da formulação dos objetivos. É preciso ter clareza, é preciso saber escolher os verbos que você vai colocar para cada um desses objetivos. Eu já falei, tem vídeos meus falando aqui sobre verbo guarda-chuva, sobre a especificidade dos verbos, dos objetivos específicos, tá? Então é só vocês procurarem aí. E o terceiro ponto, e é fundamental, são os erros metodológicos, né? A metodologia. As pessoas acabam não sabendo identificar realmente que tipo de estudo é o seu, não conseguem classificar esses estudos. E aí, erros como, por exemplo, amostras insuficientes, tamanho da amostra. E aí, alguns alunos falam o seguinte, professor, mas eu preciso estudar estatística, né? Eu preciso entender estatística. Gente, é o seguinte, você precisa saber o básico. Você não precisa também se torturar. Eu tenho que aprender estatística. Estatística é difícil. Se você coloca isso na sua cabeça, que é difícil, que você tem, que necessita aprender, você não vai aprender. Você automaticamente cria um bloqueio e você não vai conseguir realmente decifrar e entender os pontos de vista estatísticos que a tua pesquisa ela necessita. Imagine só, estatística não é um curso de graduação, então existem pessoas que estudam 4 ou mais de 4 anos para entender, para se formar estatísticos, né? Então é impossível a gente saber tudo de estatística. A gente precisa o quê? Entender o básico para aquilo que a gente quer fazer, tá? E aí a gente só vai entender o básico para aquilo que a gente quer fazer se a gente ler os trabalhos que já foram feitos, ler sobre a matemática, pesquisar sobre o meu tema, ler artigos realmente que já foram feitos, e aí eu vou entender como que a estatística foi formulada, como que a estatística foi pensada por esses outros trabalhos aí na minha área, dentro do meu tema. Então você precisa entender o básico, tá?
mas é muito comum a gente ter erros na questão da definição de amostra, amostras não representativas para algumas pesquisas quantitativas, tá? Também a incongruência dos instrumentos de pesquisa. A pessoa quer fazer uma pesquisa e ela diz que vai utilizar determinado instrumento, quando na verdade aquele instrumento ele não vai vai ter eficiência na conclusão e no alcance dos objetivos que aquela pessoa quer, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. São a questão da escolha dos instrumentos de pesquisa, porque uma coisa é você dizer que sua pesquisa é qualitativa, quantitativa, classificá-la como experimental, exploratória, aplicada, e outra coisa é você dizer como que você vai fazer sua pesquisa. Como você vai instrumentalizar a prática da tua pesquisa? É formulário, é questionário? Experimentalmente eu vou utilizar determinados equipamentos, enfim. Então, pensar bem nos instrumentos que você vai utilizar. Referências bibliográficas, que a gente diz assim, são referências assim estranhas, né, inconsistentes. E aí a gente vê muito em projetos de quem está começando, referências bibliográficas, referências da internet. E aí as pessoas acham que porque está na internet é real e tudo que está na internet pode servir como referência, e não é. Pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado com o que está na internet, tá? Então são essas referências da internet aí que a gente vê e que não tem consistência, não tem base científica, tá? Domínio de teorias. As pessoas elas não têm, exatamente pelo aquilo que eu disse no começo, não tem leitura, não tem domínio de teoria. Se eu não leio sobre a minha temática, eu não leio sobre aquilo que já foi publicado na minha área, né, aquele tema que eu quero pesquisar, eu não vou ter domínio das teorias básicas, essenciais, né? Para você chegar, para você escalar, você precisa ter uma base. Então, para você chegar a um bom projeto escrito, você precisa ter uma base de leitura, que é a base das teorias daquela área que você quer pesquisar. E exatamente por isso, quando as pessoas vão escrever, né, a sua redação científica, é cheia de conflitos, né, cheia de conflitos teóricos. O que é isso? Dentro de uma área existem diversos tipos de pesquisadores. Então, cada pesquisador vai ter uma linha de pensamento. Quando você escreve um projeto, você precisa reconhecer quais são os pesquisadores, quais são as teorias que existem dentro daquela área, e você precisa escolher que linha de pensamento, que teoria você vai seguir. E aí, como as pessoas elas não leem, elas saem por aí copiando e colando tudo, na escrita, na redação científica, elas acabam chocando teorias. E aí quem tem mais experiência naquela área vai acabar identificando que você não tem base teórica, exatamente por isso você gerou ali um conflito de interesse teórico e científico na tua escrita científica, tá? Então, isso é bem comum. E ainda falando de redação científica, já para finalizar, sobre os erros de projetos, é a questão das variações linguísticas, né, na escrita. A gente precisa saber que o texto ele é técnico, ele não pode ser escrito em linguagem própria, em linguagem comum. E exatamente porque eu não tenho leitura, eu não tenho experiência de escrita, eu vou escrever de qualquer jeito e vou privilegiar a escrita imprópria, a escrita comum, a escrita popular. Então tem alguns errinhos aí, básicos, inclusive de português, que muitas pessoas cometem na hora de escrever, de fazer a sua redação científica lá do seu projeto, tá? Então, basicamente é isso. São os principais erros que a gente vê nos projetos de pesquisa, e continue aí assistindo, comentando, compartilhando. Sempre que eu puder e tiver tempo, eu vou entrar aqui e aprofundar mais algumas questões que eu coloquei aqui no vídeo dos erros, tá ok? Beleza, até mais. Boa Semana Santa, boa Páscoa para vocês.